É somente nas misteriosas equações do amor que qualquer lógica ou razão pode ser encontrada. Você é a razão de eu estar aqui hoje. Você é a razão de eu existir. Você é todas as minhas razões. Essa frase é de um famoso matemático chamado John Nash. E o assunto hoje da nossa aula é matemática financeira. Vamos lá? Why don't you start calling me Gordon? Hoje é o momento da gente falar sobre essa temida matéria que é porcentagem e, claro, a sua aplicação em matemática financeira. Mas, gente, eu quero discutir muitas coisas com vocês hoje nesse pequeno tempo que a gente tem. Mas eu quero que você absorva cada momento de nossa conversa, porque eu vou dar indicações importantes, tanto de livros quanto de filmes, para a gente poder entender esse universo que é a porcentagem, juros e a matemática financeira, tudo bem? Então eu vou começar com uma indicação bem bacana, que é esse livro aqui, esse livro de matemática financeira e progressões. É um livro da Sociedade Brasileira de Matemática, muito bacana, que dá a introdução do conceito de porcentagem, para que você entenda como funciona juros, para que depois a gente possa aplicar em mercado financeiro, tudo bem? Bom, pensando nisso, a gente tem que começar a nossa conversa falando um pouco sobre porcentagem, tudo bem? E por que eu tenho que falar? Porque porcentagem, gente, é uma parte da matemática presente no seu dia a dia. Presente na leitura de um jornal, presente quando você assiste uma reportagem na televisão, presente quando você faz uma análise sobre quantidade ou quantificar alguma coisa que você está relacionando a uma pesquisa. Aliás, porcentagem é algo que a gente usa muito em pesquisa científica. Por isso, a importância e a grandiosidade dessa parte da matemática. Então, a primeira coisa, o que é porcentagem? Gente, o nome já diz, por 100. É uma relação de comparação de algo com uma quantidade de 100. 100 o quê? 100 coisas. 100 pessoas, 100 objetos, 100. Simplesmente 100. Tudo bem? Então, estudar porcentagem é estudar uma comparação de algo em relação a 100. Quando eu digo para você, 2% da população brasileira gosta de um determinado estilo musical. Quando eu falo 2%, você pensa assim, 2 em cada 100. E se eu falo que a população brasileira tem 200 milhões mais ou menos de habitantes, você consegue pensar numa regra de 3. 2% x por o quê? 200 milhões, entendeu? Então é bacana porque a porcentagem ela é uma comparação bem bacana, que é um número que é razoavelmente grande, mas também não é tão grande. É um número que eu posso fatorar em várias partezinhas, então eu posso fazer muita coisa com o número 100. Por isso que foi escolhido o 100 como uma comparação tão importante que a gente usa no nosso dia a dia, na leitura de um jornal, na análise de um mercado financeiro e entre outras coisas que a gente vai falar, tudo bem? Bom, e para falar sobre isso, a gente precisa entender como a matemática utiliza esse recurso de porcentagem para falar sobre juros. Tanto juros simples quanto juros composto, entre outras coisas. E para falar sobre juros, eu tenho algumas indicações que eu vou colocar aqui no descritivo do meu vídeo, para que você possa pesquisar, para que você possa estudar, inclusive algumas videoaulas que eu fiz em relação para comentar um pouco sobre essa matéria que é porcentagem e relações percentuais, variações percentuais, tudo bem? Que é um dos instrumentos que a gente usa muito quando a gente vai falar sobre mercado financeiro, beleza? E por falar em mercado financeiro, eu vou começar com algumas dicas de filmes que eu acho espetacular, que vai dar uma introdução nesse conceito de mercado e como a gente pode entender esse mundo que parece a princípio ser tão difícil, tudo bem? Mas antes de falar sobre os filmes, eu vou dar uma indicação muito legal. Gente, no site da Bovespa, quando você entrar no site da Bovespa, existe uma série de cursos gratuitos e online para que você faça e entenda um pouco como funciona o mercado financeiro, tudo bem? Então, existem muitas coisas bacanas na internet que vai introduzir vocês nesse universo que é o universo do mercado. E mais do que isso, gente, é muito importante você ter consciência de finanças, para que você possa se regular, entender como esse mundo funciona, fazer algumas aplicações, juntar o seu dinheiro, para que você possa mais para frente fazer algumas coisas e realizar alguns sonhos que você tem na sua vida, como viagens, como passeios, como algumas coisas materiais que você tem em mente. Então,
é legal você aprender a poupar. E a partir do poupar é você ter a inteligência de aplicar para que você faça com que o dinheiro se movimente ao seu favor, tá? Eu sempre escuto muito que assim, trabalho não traz dinheiro. Na verdade, gente, trabalho traz poupança. E a partir do valor que você consegue poupar com o trabalho que você realiza, você consegue aplicar, você consegue movimentar esse dinheiro ao seu favor. Tudo bem? Então, eu começo com um filme, gente, que vai numa linha um pouco mais retrô. Um filme que foi feito em 1998 pelo diretor Darren Aronofsky, tá? Esse filme se chama Pi. My mother told me not to stare into the sun. So once when I was 6, I did. The doctors didn't know if my eyes would ever heal. I was terrified, alone in that darkness. Slowly, daylight crept in through the bandages, and I could see. But something else had changed inside me. Mathematics is the language of nature. Everything around us can be represented and understood through numbers. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. You ever hear of Kabbalah? Jewish mysticism. Torah is just a long string of numbers. Some say that it's a code sent to us from God. Searching for a pattern. All we know is it's 216 digits long. This is insanity, Max. Or maybe it's genius. I have to get that number. Hold on, you have to slow down. You're losing it. I'm so close. The computer becomes conscious. You need to stop. There is a pattern. It's inside. It's changing me. It's killing you. How could you stop believing when you were so close? Exatamente, é só Pi, símbolo Pi. E fala um pouco a história de uma pessoa, de um menino, que conseguiu criar uma fórmula para o mercado financeiro, para prever o que vai acontecer no mercado financeiro. É óbvio que essa fórmula é praticamente impossível, mas foi uma ideia do filme para se trabalhar algumas questões, inclusive que envolve a ideia da matemática inserida no contexto do mercado financeiro, tudo bem? Então esse filme, inclusive, leva a pensar na história de um cara chamado Arthur Ávila, que foi um matemático que ganhou a medalha Fields em 2014, que criou uma estrutura matemática que envolve sistemas dinâmicos, que prevê algumas condições que até então parece, a partir de uma determinada lógica, imprevisível. Então é um cara espetacular, e aí eu lembrei do Ávila por conta desse filme e do que o protagonista faz para desvendar o mistério da Bolsa de Valor, tá? Então fica a dica, é um filme muito bacana, beleza? O segundo filme já é um filme mais inserido num contexto atual, que fala sobre a crise de 2008/2009 nos Estados Unidos, né? A crise dos subprimes e dos imóveis, a crise imobiliária. É um filme que ganhou muitos prêmios, tem inclusive um dos roteiristas, o Brad Pitt, e ele fala sobre essa crise. Ele foi escrito em 2015 por Adam McKay, né? Então é um filme que retrata esse movimento da bolha e quando a bolha estoura dentro do mercado financeiro norte-americano. É muito bacana, tudo bem? While the whole world was having a big old party, a few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse. And they saw it by doing something the rest of us never thought to do. They looked. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. It's a time bomb. You know what? I'm pissed off. American people are getting screwed by the big banks. And I am getting madder and madder. Then this guy walks into my office and says, There's some shady stuff going down. You work for the bank. Bet your margins are pretty nice and fat. Let's not talk about my margins, by the way. That's a nice shirt. Do they make it for men? what if he's right? Let's find out. Why are you calling me? I don't do this anymore.
No one's paying attention. The banks got greedy, and we can profit off of their stupidity. You want to bet against the banks? I think we're either high or having a stroke. Kind of brilliant. How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity. But that's not stupidity, that's fraud. Tell me the difference between stupid and illegal, and I'll have my wife's brother arrested. This thing's hitting Europe. Greece and Iceland are finished. Spain is teetering. The banks defrauded the American people. Now we can kick them in the teeth. Okay, here we go. E seguindo essa linha, você tem um documentário que é espetacular. Um documentário que tem o nome Trabalho Interno. Ele é de 2010, que fala também sobre a crise de 2008/2009. Esse filme é dirigido por Charles Ferguson. É um filme muito bacana que retrata o modelo de como os Estados Unidos foi se delineando para que acontecesse o estouro da bolha de 2008. Vale muito a pena você estudar, porque esse documentário você começa a entender alguns termos técnicos e você vai pesquisar dentro de uma compreensão da lógica da bolsa, CDO, CDS e assim por diante, que é ação de baixo valor, ação de alto custo e assim por diante. Você tem muita nomenclatura bacana e ele é bem explicitado no filme, que faz você entender melhor tanto a crise, né, como a volta de alguns banqueiros no cenário mundial pós-crise econômica, né? Porque, afinal de contas, uma coisa que você tem que entender no mercado financeiro é que o banco nunca perde. O banco, ele sempre ganha. Quem perde é a gente, né? Se você for pensar em crise, gente, sempre tem um momento que quando o banco está entrando em colapso, que a gente inclusive dá o nome de moratória, tem sempre alguém que injeta uma grana no banco para o banco respirar e manter a economia, vamos dizer assim, menos instável até o ponto dela se estabilizar, né? Então, o banqueiro é um cara, gente, que sempre vai ter poder porque ele é sempre sustentado pela, vamos dizer assim, a mão invisível do mercado, tudo bem? Então, o Trabalho Interno é um filme bem legal que vai trazer uma linha de pensamento para vocês que estão começando a entender um pouco sobre mercado e bolsa de valores. Combinado? Share prices continued to tumble. Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt. The largest single point drop. The regulators, they had the power to do every case that I made when I was State Attorney General. They just didn't want to. We are watching this tsunami coming. They were having massive private gains at public loss. The financial engineer built dreams. When those dreams turn out to be nightmares, other people pay for it. Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, they knew what was happening. What do you think about selling securities which your own people think are crap? As a hypothetical? No, this is real. What do you think of Wall Street incomes these days? Excessive. By 1986, he was making millions of dollars and thought it was because he was smart. At some point, I used the word Armageddon. These people are risk takers, they're impulsive. I see a lot of cocaine use, prostitution. So do these guys know that they were doing something dangerous? I think they did. I don't hear confessions. There's nothing we can trust anymore. We had a whole group of people looking at this for whatever reason. You can't be serious. If you would have looked, you would have found things. It's a Wall Street government. Why do you think there isn't a more systematic investigation being undertaken? Because then you'll find the culprits. I don't believe I have to discuss that with you. Indo nessa lista dos filmes indicados, eu vou falar agora de um filme, gente, que ele é dirigido por um cara espetacular, que é o Martin Scorsese, onde o Martin, para mim, é um dos diretores contemporâneos que ele mexe muito com a gente, porque ele faz você entrar na narrativa do filme e se comportar ou se entender, na verdade, como o protagonista pensa, como o protagonista age. Então você consegue viver as dores do protagonista, que no caso é o Leonardo DiCaprio, inclusive. Um excelente ator que faz um trabalho muito bom. Na verdade, o Lobo de Wall Street, que é o filme que eu vou indicar, é um filme baseado nas memórias de Jordan Belfort, um cara que especulou na Bolsa de Valores. E, na verdade, esse filme ele retrata um pouco isso. Como é que
determinadas pessoas se aproveitam da especulação da bolsa para ganhar dinheiro, inclusive ilícito, usando golpes e contrabandos para conseguir sobreviver no mercado avassalador que é Wall Street, né? Então os caras fazem de tudo para ganhar dinheiro e mostram um pouco dessa história e da forma que se ganha dinheiro a partir de golpes dentro desse mundo do mercado financeiro, tudo bem? Então é uma narrativa um pouco diferente, mas vale muito a pena e cuidado com a indicação do filme porque ele não é para menor de 16 anos, combinado? My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a Fugazi is? Fugazi, it's fake. Yeah, Fugazi, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. Yeah, my money taped to your boobs. Technically, you do work for me. What's wrong, Daddy? We're watching you bring home. Oh my God. FBI, any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. Duh. So follow me, I could about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your. How does this actually work? There's a big money sign. They get launched at the time, they stick. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. 1, 2, 3. Stop. Okay? Safety first. Safety is first. We don't want to get a bad reputation. And I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been the minutes for the longest. And you know it, and you know it, and you know it, and you know it. E para terminar a nossa indicação, agora eu vou falar de um filme que é um filme forte, que se chama Uma Mente Brilhante. Ele foi feito... John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea. And it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world. And where's Nash? Out there, looking for his original idea. In ways that no one could imagine. This flies in the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. From producer Brian Grazer and director Ron Howard. I'm wondering, Professor Nash, if I can ask you to dinner. You do eat, don't you? How big is the universe? Infinite. How do you know for sure? I don't, I just believe it. It's the same with love, I guess. The extraordinary gift. What can I do for the Department of Defense? That set him apart. You are the best natural code breaker I have ever seen. You've done your country a great service, son. Would push his mind. Get in. What is wrong with you? Beyond its limits. Somebody, help me! John, open the door. Talk to me. Tell me what happened. It didn't happen. This is not what I signed on for. I'm not leaving. Stop! You can't reason your way out of this. Why not? Why can't I? I need to believe that something extraordinary is possible. DreamWorks Pictures, Universal Pictures, and Imagine Entertainment present. You have to help me. One man's journey to the greatest discovery of all. You don't know it's real. This is real. Academy Award winner Russell Crowe. Academy Award nominee Ed Harris. And Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart. A Beautiful Mind. Ele foi feito em 2002 pelo Ron Howard, tá bom? É um filme que conta a história de John Nash, um dos matemáticos que eu tive o privilégio de ver ao vivo na USP em 2010, numa palestra que ele deu. Ele veio para o Brasil e infelizmente ele faleceu há alguns anos atrás, vítima de um acidente de carro.
Então o John Nash, ele é um cara espetacular porque ele fala da matemática, ele estuda a matemática, ele vive a matemática mesmo se pautando de uma doença bem difícil para conseguir dinamizar e ter o aperfeiçoamento que ele teve numa área específica que ele trabalhou, que é o estudo do equilíbrio de Nash e algumas coisas que envolvem a teoria dos jogos, né? Para vocês saberem, o John Nash ele tinha esquizofrenia e ele viveu a vida dele inteira para conseguir controlar a doença e poder desenvolver as habilidades que ele desenvolveu, inclusive fazendo criptografia, trabalhando para governo, para conseguir se sustentar e poder desenvolver teorias cada vez mais fortes. E por falar nessas teorias mais fortes, eu vou comentar um pouco sobre a teoria de Nash quando ele fala sobre o equilíbrio, né? Que a gente chama de equilíbrio de Nash. Tudo bem? Ainda não tô pagando cervejas. A gente não está aqui pela cerveja. Concordam que ela devia se mover em câmera lenta? Acham que ela vai querer festa de casamento? Que tal espadas, pistolas ao amanhecer? Vocês não sabem de nada. Lembre-se da lição de Adam Smith, o pai da economia moderna. Em uma competição, a ambição individual serve ao bem comum. Exato. É cada um por si, senhores. E quem sobrar fica com as amigas. Eu não vou querer sobrar. E é fácil levar uma loura até a água. Difícil é fazê-la beber. Não foi o que ele disse. Ok, ninguém olha, ela está olhando, hein? Eu acho que é pro Nash. Não dá pra acreditar. Ele pode estar com a vantagem agora, mas esperem só ele abrir a boca. Lembram-se da última vez? Que ela vai ficar pra história. Adam Smith precisa de revisão. Do que você está falando? Se todos competirmos pela loura, nos bloquearemos e nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora na gente porque ninguém gosta de ficar em segundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros e não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Todos nós vamos pra cama assim. Adam Smith disse que o melhor resultado é quando todos no grupo fazem o que é melhor pra si, não foi? Foi isso que ele disse, não foi? Incompleto. Incompleto. Tá? O melhor resultado é obtido quando todos no grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Nash, ora, se isso não é um plano para ficar com a loura, então vá para o inferno. Dinâmica dos governos, senhores. Dinâmica dos governos. Adam Smith estava errado. E lá vamos nós. Cuidado. Obrigado. Gente, o dilema do prisioneiro é o seguinte. Vamos supor que duas pessoas são pegas por um crime que supostamente elas cometeram. E elas serão interrogadas, mas elas serão interrogadas em lugares diferentes. Elas não estarão juntos na interrogação, tudo bem? Na interrogação. O dilema do prisioneiro é o seguinte, gente. Vamos supor que duas pessoas são pegas pela polícia por um crime que supostamente elas cometeram. Ao chegar na delegacia, elas são colocadas em celas separadas para passar por um interrogatório, certo? Só que nesse interrogatório vai acontecer uma coisa. E vamos começar de um princípio importante. Eu vou chamar esses prisioneiros de jogador 1 e jogador 2, tudo bem? Então, eles vão ser colocados na cela e quem vai interrogar vai fazer algumas propostas para eles, para que, óbvio, eles falem o crime que eles cometeram, se é que eles cometeram. Tudo bem? E aí é o seguinte, a proposta é assim, dá uma olhada nessa tabela. Se ambos ficarem calados, eles vão ter 1 mês de detenção cada. Ou seja, se ninguém confessar, eles vão ter 1 mês de detenção. Se um deles entrega o outro, o que entregou está livre e o que ficou quieto, que não entregou, vai ficar 12 meses preso. Tudo bem? Agora, se ambos se entregarem, se eles falarem que realmente cometeram um crime, eles pegam 6 meses de detenção cada um.
tudo bem? Então, olhando para essa tabela que vocês estão vendo aí, o primeiro é se ambos ficarem calados, 1 mês de detenção para cada. Se um entrega o outro e o outro não fala nada, o que não falou nada pega 12 meses, o que entregou tá livre, e se ambos se entregarem, cada um pega 6 meses, tá bom? Agora, olha para mim. A pergunta é a seguinte, muito importante. O que você faria? Você entregaria ou você ficaria calado? Gente, agora olha para essa tabela que eu coloquei aí. Essa tabela ela tem o jogador 1, entregar e ficar calado, e o jogador 2, entregar e ficar calado. Mas preste atenção numa coisa. Nessa tabela, você tem todas as condições que podem ocorrer de acordo com, vamos dizer assim, com a iniciativa de cada um em se confessar ou não, tudo bem? E é importante ressaltar que os jogadores, eles não têm vínculo emocional um com o outro. Na verdade, eles estão lá para se defender. E como na nossa natureza a defesa é sempre ter a melhor situação, qual é a melhor situação aí? A melhor situação nossa é a gente não pegar nenhum momento de prisão, nenhum dia de prisão. Então, a melhor situação é a gente ficar livre, certo? Pois bem, segundo Nash e a teoria do equilíbrio de Nash, nem sempre a situação ideal, a melhor situação que é ser livre, é a melhor situação do jogo, é a melhor situação nessa condição. Bom, é claro que se você olhar para a tabela, gente, e você prestar atenção, a situação melhor para os dois, a melhor situação para os dois é os dois ficarem calados. Porque se os dois ficarem calados, os dois vão pegar 1 mês de prisão e tudo bem, estão livres. Só que o problema é, para você ficar calado, você tem que garantir que seu amigo fique calado também. Para que essa condição dê certo, os dois têm que ficar calados. Mas você não sabe o que o seu amigo ou o seu comparsa, que inclusive não tem vínculo emocional com você, ele pode falar. Então, sabe qual é a melhor situação? A melhor situação é você confessar. Os dois vão pegar 6 meses? Vão. Só que é a opção mais segura. É a opção condicional que favorece melhor o grupo. Porque não vai fazer com que ninguém pegue 12 meses, que é a condição pior. Então você, de certa forma, você divide a conquista entre o grupo, fazendo com que o grupo inteiro ele tenha uma condição não a mais satisfatória, mas a melhor, que seja mais, vamos dizer assim, razoável para o grupo como um todo. Então, de acordo com o equilíbrio de Nash, a melhor situação, a situação mais coerente é que todos se entreguem e assim todos peguem 6 meses, que não é a melhor situação, mas é mais razoável no contexto do grupo, certo? Então, o que o equilíbrio de Nash faz? Ele faz com que a gente pense num mundo que possa te favorecer e favorecer todo mundo, porque você sabe o que você vai pensar, mas você não sabe o que as outras pessoas pensam. Então você tem que pensar num cenário onde seja mais confortável dentro das condições possíveis para você. Então você tem que pensar em possibilidades que seja a menos pior possível dentro do cenário de um determinado problema. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo para vocês e aí eu já fecho a indicação num outro filme que é O Poço. Né? Se você for pensar no Poço, que é um filme que está aí na Netflix, movimentado, bem bacana, o protagonista, e agora, gente, presta atenção que eu vou dar spoiler, tá? Se você quiser saber, se você não quiser saber, pula pro final da conversa, porque eu vou falar um pouco sobre a questão do filme, beleza? E na questão do filme é o seguinte, o protagonista ele tenta pensar em condições razoáveis para que todo mundo no poço sobreviva. Só que para sobreviver, as pessoas elas precisam comer menos ou racionar a alimentação para que todo mundo dos andares possa se alimentar. E aí temos um problema. Existe um lado pessoal que diz, mano, eu vou comer porque eu não sei meu dia de amanhã. E essa é a condição mais favorável para mim individualmente. Mas existe uma condição que eu não sei onde eu posso estar, em que andar eu posso estar no mês seguinte. Então eu tenho que pensar numa condição que sempre favoreça o grupo, porque eu não sei a situação que eu posso estar amanhã. Então, de acordo com o equilíbrio de Nash, eu não posso pensar só na situação que me favoreça. Eu tenho que pensar na situação que me favoreça em detrimento ao grupo, que também possa beneficiar o grupo, tudo bem? É muito bacana estudar, porque a ideia do equilíbrio de Nash é uma ideia que funciona, inclusive em teoria de jogos, tá bom? Então, agora que você sabe um pouco dessa teoria, eu espero que você assista o filme, né, de Uma Mente Brilhante com esse olhar da importância que Nash foi para a teoria dos jogos, para o mercado financeiro e também para que a gente possa apreciar uma grandeza espetacular de um ser humano que enfrentou grandes dificuldades para superar em favor de um amor que ele tinha por esse universo que é tão bonito, que é a matemática.
tá? Então eu fico por aqui, desejo para vocês uma semana incrível, contem comigo, um abração e não se esqueçam de curtir esse vídeo, de dar um like no nosso canal e que vocês possam mandar para todo mundo, para que todo mundo veja um pouco do nosso trabalho e da matemática que a gente constrói um pouco todo dia, tá bom? Então um forte abraço e até mais, tchau, tchau, valeu!